para os sacramentos no tempo da Páscoa. O pessoal da catequese com adultos, que batizaria na vigília pascal, fiquem tranquilos que assim que for liberado o retorno normal, né? O retorno normal das celebrações, nós vamos realizar os batizados de vocês. Então, quando liberar totalmente, vocês receberão os sacramentos para os quais se prepararam. Continuem perseverantes, orientem os catequistas de vocês para o estudo da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Então, quando vocês aguardam esse momento, vão estudando, acompanhado da catequista, a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Poderão baixar lá no site do Vaticano, da Santa Sé. Aos pais que estão também apreensivos com os filhos e filhas que queriam fazer a primeira Eucaristia agora no tempo da Páscoa, digo também, fiquem tranquilos. Então, logo for liberada a participação normal, porque a gente sabe que vai ser liberada a participação gradativamente dos fiéis nas missas, né? Então, não é nesse momento que a participação gradativa, aí terá excluído algumas pessoas, os mais de 60, os menores de 5 anos não poderão participar. E na família tem o avô, tem a avó, tem todo mundo que quer estar junto, então por isto nós vamos fazer as primeiras Eucaristias quando liberar a participação normal de todo mundo. Então fiquem tranquilos, a primeira Eucaristia vai acontecer ainda este ano, pela graça de Deus, tão logo seja liberado a participação das pessoas. Quanto às famílias que se inscreveram para preparar os filhos para o sacramento do batismo, né? Então tem os pais que no mês de fevereiro fizeram a inscrição para a preparação para o sacramento do batismo. Também eu digo, fiquem tranquilos. Eu já me reuni numa sala virtual com a coordenação agora há poucos dias e estão fazendo os levantamentos, os contatos por telefone com vocês para ver toda a situação e em breve nós vamos começar a preparação também virtualmente, né? Vamos ter um jeito de certificar a participação e a presença de vocês nas salas virtuais. Então, em breve, virtualmente começaremos a preparação para o sacramento do batismo de pais e padrinhos. E, tão logo, também termina esse tempo aí, né, da reclusão social, nós vamos marcar já o batizado das crianças. Então, fiquem tranquilos, né? Nós vamos já fazendo ao longo desse período de quarentena a preparação virtual com vocês e, logo que termina, a gente vai marcar também o sacramento do batismo para que possam batizar os seus filhos e filhas com segurança, com a participação da família, dos avós, dos tios, de toda a família, assim que for liberado para nós. Então, agora a bênção para as crianças, né? As crianças aguardam o momento da bênção e fico lembrando da carinha de vocês, as crianças aqui da paróquia, a carinha de vocês no momento da bênção, né? A alegria pela água que o padre joga em cima de vocês, na hora da bênção, toda a festa que fazem. Então, aí na sua casa agora, abra seu coraçãozinho para receber a bênção de Jesus, a bênção através do sacerdote, para você perseverar na presença do Senhor. Nossas crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossas crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Peço os pais, os avós, quem estiver presente aí em casa, para impor as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, das crianças, para pedirmos a Deus a bênção na vida delas. Senhor nosso Deus e Pai de bondade, em vosso Filho Jesus Cristo, abençoavas as crianças e propôs o exemplo delas a imitação de todos. Assim, nós os pedimos, derramai a vossa bênção sobre estas crianças, a fim de que, quando crescerem, através de uma boa convivência com os adultos, saibam espalhar e defender a fé. Por Cristo
Cristo nosso Senhor. Amém. Agora dá um abraço da criança, dá um abraço do seu filho, beija a criança, confirmando essa bênção de Deus. Nossas crianças já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. Nossas crianças já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou